Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui para falar sobre um spin-off de Dragon Ball, que ele é simplesmente incrível de genial, tipo, é muito foda mesmo, que é o Dragon Ball Gaiden. Então você já vai me ajudar demais com o seu like, se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho, e é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Bom, quando eu anunciei que ia fazer esse vídeo na comunidade do canal, eu vi que algumas pessoas duvidaram se o spin-off era realmente oficial ou não, mas rapaziada, o mangá de Dragon Ball Gaiden foi publicado pela própria Shueisha na Shonen Jump, e pra quem não sabe, né, acho que todo mundo já sabe, mas enfim, a Shueisha é quem tem os direitos do mangá de Dragon Ball, né, então acho que dá pra dizer que é oficial, mas independente de tudo isso, a gente tá aqui pra falar sobre essa história que, mano, ela é simplesmente magnífica, e vocês já vão entender o porquê. Dando um breve resumo, a história começa mostrando um estudante do Fundamental, que nem sequer é revelado o nome dele, e ele é um puta fã de Dragon Ball, ele sabe praticamente tudo sobre a obra, e ele tava andando na rua conversando com um amigo dele sobre como ele ficou no top 1 de um evento que tava tendo do Dokkan Battle, né, que pra quem não sabe é aquele jogo mobile de Dragon Ball, e ele até tava falando de como era surpreendente que o melhor personagem do jogo era o Yantia, e logo após isso eles começam a falar sobre um evento de Dragon Ball que eles iriam. Como ele é meio tarado, ele pergunta pro amigo dele se iria ter alguma menina, porque tudo que ele queria era conhecer uma menina que também fosse fã de Dragon Ball. Até que de repente na rua de baixo acaba aparecendo uma menina andando de mini saia, ele simplesmente fica maluco nesse momento e vai correndo atrás dela porque ele queria de alguma maneira ver ela mais de perto. Porém, quando ele vai correr as escadarias para encontrar ela, ele acaba tropeçando nos degraus e acaba caindo com tudo no chão e simplesmente morrendo. Só que é nesse momento que de repente ele acaba reencarnando no corpo do Yantia. Mas calma que tem um motivo por ele ter reencarnado no corpo do Yantia, porém isso só vai ser revelado lá pro final. Então vamos seguir a nossa história aqui. E ele reencarna no corpo do Yantia logo após o Goku ter destruído o castelo do Pilaf, né, onde ele perde a cauda e tudo mais. E uma das coisas mais interessantes desse mangá é a comédia usada nele, tá ligado? Mano, eu realmente me diverti muito lendo ele, porque é realmente um fã de Dragon Ball tá ali na história, tá ligado? Então, por exemplo, tem aquela fala no mangá que o Oolong questiona se o Goku é um alien, e nesse momento ele quase fala que o Goku era um Saiyajin, tá ligado? Sendo que nesse momento, acho que nem mesmo a Akira tinha pensado nisso. Ele também fica um pouco frustrado ali, porque se fosse pra ser reencarnado, ele queria ser reencarnado pelo menos no corpo do Goku, do Vegeta, mas logo depois ele acaba ficando muito feliz, porque ele lembra que nesse momento da história, ou pelo menos a partir desse momento, o Yantia começa a se aproximar mais da Bulma, futuramente eles vão ter uma relação. Como vocês já perceberam que ele é simplesmente pirado pelas minas, ele ficou muito feliz de ter percebido isso, porém essa felicidade não dura muito, porque ele, como fã de Dragon Ball, acaba lembrando que futuramente, na saga dos Saiyajins, o Yantia iria acabar morrendo para um Saibaman, e como agora ele está na pele do Yantia, ele não quer morrer, ele decide tentar mudar esse destino, e nessa parte da história original, que é quando o Goku se separa dos seus amigos para ir treinar com o Mestre Kami, ele decide ir com o Goku treinar com o Mestre Kami dessa vez. Então a partir daqui ele começa a se dedicar muito aos treinamentos e fazendo praticamente todos os treinamentos do Goku, né? Ele treina com o Mestre Kami, treina com o Mestre Karin, bebe até da água sagrada, até que de repente a gente já pula para o momento tão aguardado, né? Para a luta contra os Saiyajins, onde o Yantia vai finalmente lutar contra os Saibamans. E assim como na história original, o Yantia também toma a frente para ser o primeiro a lutar, e ele acaba simplesmente explodindo a cabeça do Saibaman com apenas um golpe. Então após isso o Vegeta acaba pedindo para todos os Saibamans explodirem no Yantia, e realmente explodem, porém dessa vez o Yantia tá simplesmente tunadaço e nem sentiu os golpes dos Saibamans. E após isso a gente vê uma explicação do Yantia de como ele acabou chegando nesse nível tão absurdo, pelo menos para a saga dos Saiyajins, né? E ele explica que por mais que ele tenha mudado o destino do Yantia, tenha treinado todos os dias, tenha feito todos os tipos de treinamento, ele ainda assim sentia que ele não era capaz de derrotar os Saiyajins. Então ele, como um fã de Dragon Ball, o que ele decidiu fazer? Ele pediu para o Kami-sama arrumar a nave que ele veio junto com o Piccolo para a Terra. Ele pega essa nave e vai lá para Namekusei pedir para o Grande Patriarca liberar o potencial dele, exatamente. Ele acaba ficando muito mais forte após isso, e depois ele usa o desejo do Porunga para voltar para a Terra. E o Patriarca dá toda essa ajuda para ele, porque no momento que ele vai ler a mente do Yantia, ele acaba percebendo que o Yantia realmente
realmente tava só querendo ajudar os amigos, tudo mais, que ele só queria fazer o bem. Então ele dá esse apoio pro Yantia, inclusive pede pro Nail treinar com ele, né? Então ele acaba treinando ali alguns meses com o Nail e depois voltando pra Terra pra simplesmente arrebentar os Saibamens. E ele também é o responsável por derrotar o Nappa. E após isso a gente já corta para a luta contra o Vegeta, que nessa situação está o Goku e o Yantia lutando contra ele, né? Os dois lutando juntos. E o Yantia fala para o Goku preparar um super ataque, porque o Yantia ia conseguir distrair o Vegeta. E outra coisa muito engraçada, mano, é simplesmente a motivação dele pra derrotar o Vegeta, porque ele simplesmente lembra que lá no futuro da história, o Vegeta vai acabar ficando com a Bulma, né? E ele não quer que o Vegeta roube a Bulma dele, então essa é a grande motivação dele para derrotar o Vegeta. E outro momento muito engraçado é que quando ele tá sendo bem encurralado pelo Vegeta, para distrair o Vegeta, ele tem simplesmente uma ideia genial, na qual ele simplesmente aponta para um lugar aleatório e grita: "Olhe lá o Bills, o deus da destruição". E nesse momento o Vegeta obviamente fica em choque, e eu achei uma cena muito engraçada, porque assim, em teoria, nesse momento da história, o Vegeta sabe da existência do Bills. Porém, analisando em questão de roteiro, o Bills nem sequer existia nos pensamentos do Akira ainda, então também foi uma sacada muito engraçada. Após ele distrair o Vegeta, ele acaba chutando ele pra cima e o Goku finaliza ele com Kamehameha. Após isso, o Vegeta tenta escapar na sua nave, o Goku pede para o Yantia deixar ele vivo, porém na hora que ele vai soltar um Kamehameha no Vegeta, ele acaba lembrando que futuramente o Vegeta vai se converter, vai virar do bem, vai se sacrificar contra o Majin Buu, então ele acaba deixando o Vegeta ir embora. E após isso, a gente já tem um puta time skip até a saga do Cell. Não me pergunte o que aconteceu na saga do Freeza, né, já que ninguém na saga dos Saiyajins morreu, mas nessa saga do Cell eles têm o Super Saiyajin, então não faço a mínima ideia do que aconteceu nessa linha temporal, mas isso não importa muito porque esse não é o foco dessa história, já que o Yantia dessa vez, ao invés dele ir para o torneio do Céu, ele vai se reencontrar com outro guerreiro Z que tinha sido reencarnado, que era nada mais nada menos do que o Caos, exatamente. O Caos era outro estudante que tinha sido reencarnado no corpo dele, e o Yantia já tinha percebido isso por algumas ações dele, né, como por exemplo quando ele desobedeceu o Tenshinhan lá na saga do clássico, e também quando ele tentou roubar as esferas do dragão. E o estudante que tá no corpo do Caos, ele explica que na escola ele sempre foi o top 1 em questão de notas, ele sempre foi o destaque por conta disso. Ele também era outro aluno que já foi top 1 lá no evento do Dokkan, né? Então ele, que é uma pessoa que sempre chamou muita atenção, que sempre esteve no topo, ficar no corpo do Caos, que é um personagem secundário que cada vez mais na história vai perdendo seu espaço, acabou sendo uma puta frustração pra ele, e é por conta disso que ele acaba querendo se tornar um vilão, né? Pra realmente ele ser um destaque. Então a batalha final do último capítulo é essa, né? É o Yantia contra o Caos usando suas habilidades de paralisia, enquanto o Yantia acaba usando toda a sua força. Inclusive tem um momento que, para distrair o Caos, ele até pergunta a data de aniversário do Yantia, né? Já que, como ele é um puta fã de Dragon Ball, ele sabe, mas acredito que é só ele mesmo, porque nem os fãs mais pica de Dragon Ball sabem o funk aniversário do Yantia. Mas enfim, após isso ele também acaba usando uma Fuba, que como um fã de Dragon Ball ele também já sabe o movimento da técnica, e no final ele acaba conseguindo derrotar o Caos. Porém, no final de tudo, eles acabam fazendo as pazes e virando amigos. E aí, finalmente chega a revelação do porquê que o garoto reencarnou no corpo do Yantia e o outro garoto reencarnou no corpo do Caos. E isso aconteceu porque nada mais nada menos o Bills e o Champa estavam jogando um jogo de reencarnação, onde eles pegaram as almas dos dois estudantes e colocaram nas almas do Yantia e do Caos e apostaram para ver quem seria o vencedor. O Bills estava apostando na vitória do Yantia, enquanto o Champa estava apostando na vitória do Caos. Porém, no final de tudo deu empate. Aí o Bills ficou mó puto, porque ele sabia que o Yantia era mais forte que o Caos e tudo mais. E após isso, o Whis acaba devolvendo as almas dos dois para seus corpos originais, né? Para seus corpos de estudantes. E assim finaliza o mangá de Dragon Ball Gaiden, com o estudante tentando soltar uma grande rajada de vento com o poder das suas mãos. No primeiro momento ele até pensa que ele conseguiu, porém ele se toca que aquilo foi apenas uma coincidência, já que ele não poderia obter uma força igual ao dos grandes guerreiros Z. E é basicamente isso. Eu acho que deu pra vocês perceberem por que eu gostei muito desse mangá. Obviamente nesse vídeo eu fiz apenas um resumo, então não deu pra eu contar todas as coisas detalhadas, então teve algumas lutas, teve algumas piadas que eu acabei não citando nesse vídeo, mas enfim, cara, o motivo por eu ter achado esse mangá muito bom é que, além dele ter uma ideia bem diferente, né, em fazer um certo
muito isekai de Dragon Ball. Garou Lee, né, que foi quem escreveu esse mangá, ele soube fazer um humor muito genial nesse mangá. São muitas piadas engraçadas, eu me diverti bastante lendo ele, tipo, bastante mesmo. E foi por isso que eu achei muito foda. Mas é basicamente isso, eu quero que você comente a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Caso queira entrar no servidor do Discord no canal, o link vai estar na descrição. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, beleza? Valeu, falou e tchau!